noite, boa noite. Sim, está ótimo. Tudo ok. Então, vamos lá, né? A gente vai falar aqui sobre como ter mais tempo livre. Eu já vou explicar para vocês da onde que veio esse tema, tá? Da onde que veio esse tema? Onde que veio esse tema? Contem para mim aí de onde vocês são e o nome de vocês, né? Agora tem que escrever o nome quando vocês digitarem aí para eu saber com quem que eu tô falando. Então, de onde vocês são? Eu tô falando aqui de Portugal, eu tô em Coimbra e vocês estão vendo, eu já tô de manguinha aqui, então a gente tá entrando no outono, já tá ficando um pouquinho mais frio. Ontem e hoje choveu bastante por aqui. Legal, legal. Tá tudo ok? Tá dando para ouvir? Legal, galera. Deixa eu ver quantas pessoas já entraram aí na sala. 75 pessoas, a gente teve umas 450 registradas, mas muita gente depois vem na reprise, né? Coloquem para mim aí, quando vocês escreverem, então, o nome de vocês e de onde vocês são, para eu saber quanto a gente está alcançando hoje, quantas pessoas, onde estão as pessoas que a gente está alcançando hoje. Aí, isso, a Cláudia de Brasília, o Marcelo de BH, Fernando de Salvador, Renato do Rio de Janeiro, Isaac de Manaus. Isaac, eu vou estar em Manaus em novembro. Me lembra de falar sobre isso depois. A Cristiane do Piauí, Brasília, Juiz de Fora, Floripa, vou estar em Floripa em novembro também. Bruna do Rio Grande do Sul, do Trilhas, minha querida do Trilhas. Karina de São Paulo. Hoje vai ser uma festa, né? Todo mundo tem que escrever o nome. Olha aí, Mariana e Amanda juntas. Terra Chuvosa de Ribeirão. Quem tá, diz assim, ó. Quem tá aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, escreve eu, tá? Para eu saber. Tem muita gente aqui que já é meu assinante e participa dos meus programas. Ó, a Camila também tá no Trilhas, que é o meu programa de coaching de carreira com a Paula. Então, quem tá pela primeira vez aqui, algum amigo convidou, alguma amiga convidou, tá? Ou recém começou a assinar a minha lista, tá? E tá chegando pela primeira vez. Então, diz eu, para eu saber quantas pessoas em média aí, né? Ou ter uma ideia, né? Uma vaga ideia de qual é o volume de pessoas que ainda não me conhecem, para eu saber o quanto eu preciso me apresentar para vocês aqui, ser mais brevemente ou ser um pouco mais alongado. Olha aí quanta gente. Muita gente chegando agora, muita gente chegando agora. Uau! O que a gente vai fazer hoje? Eu preparei uma aula para vocês, não vai ser um webinário super longo, tá? A gente tem aí uma hora para conversar. Eu vou iniciar, né, me apresentando e falando de onde que surgiu a ideia de falar sobre produtividade, tá? E dos erros que vocês cometem sobre produtividade, como ser mais produtivo. Legal, Karina recém-chegada, Camila de Maringá, primeira vez ao vivo, tá? Muita gente aí, primeira vez ao vivo. Legal, Rafaela já viu alguns vídeos meus. Eu deixei aqui em cima, ó, siga youtube.com/Silvia Pains. Tem alguns vídeos meus lá no YouTube. E daqui uns dias vai ter mais coisa ainda, bastante conteúdo gratuito. Legal. E a gente vai falar, então, de mais tempo livre. Eu fiz uma pesquisa há uma semana ou 2 semanas atrás e mais de 700 pessoas, tá? Mais de 700 pessoas responderam que uma das coisas que mais, que era um grande obstáculo, na verdade, para que elas empreendessem suas ideias, era a falta de tempo. Tá? Então, o que elas estavam me dizendo ali? Que a falta de tempo, na verdade, de organização, otimização do tempo, estava impedindo de realizar sonhos, de colocar ideias em prática, de ter mais tempo livre mesmo para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Tá? Então, se você já passou por essa situação de chegar em casa depois de um dia de trabalho, não ter energia para nada, achar que putz, não tem tempo, tá? Não tem mais nem energia e nem tempo, no tempo que sobra não tem energia, né? Para fazer as coisas que você gosta. Então, fica aí que você vai gostar desse conteúdo. Eu vou te dar dicas bem práticas e eu vou falar sobre 3 erros que você pode, provavelmente você está cometendo aí em relação à sua gestão do tempo, a forma como você está utilizando ele, tá? Mas quem sou eu, então, para esse monte de gente que chegou hoje? A gente está aí com 90 pessoas já na sala, tá? Se você conhece alguém que está nessa situação e quiser compartilhar aí o link do nosso webinar, é gratuito, pode convidar quem você quiser. A Patrícia aí dizendo que está aí pela primeira vez, a Cibele também, Denis, tudo legal, gente. Quem está com F-name em vez do name foi um problema aí da nossa plataforma, então vai ter que escrever o nome, tá? Tudo bem? Não tem problema, a gente se comunica de qualquer maneira. Bom, eu sou a Silvia, eu sou fundadora da Patoa, uma empresa
que trabalha, e meu propósito, na verdade, dentro dessa empresa é ajudar pessoas a se colocar em ação, sair da inércia, e por isso que eu me preocupo tanto com essa questão de realmente você ter tempo para colocar essas ideias em prática. Eu ajudo pessoas a descobrirem seu propósito e ajudo pessoas a empreenderem essas suas ideias, empreenderem negócios, tá? Então é basicamente isso que eu faço. E lá dentro eu trabalho com uma série de temas, desde inovação em negócios, marketing. Eu tenho cursos de marketing digital também específicos, tá? Eu tenho programas de coaching, como trilhas, e eu tenho o programa Empreenda com Propósito, que é onde eu ajudo, basicamente, as pessoas a descobrirem seu propósito e transformar esse propósito em um negócio alinhado com o seu estilo de vida, ok? Então, eu sou coach, também sou designer, sou comunicóloga, tenho especialização em marketing, mestrado, e atualmente eu moro aqui em Portugal porque eu faço doutorado em marketing e estratégia, tá? Então, eu sou doutoranda também, tudo isso, e mãe, tá? Boa noite, a Vanessa aí do Empreenda, né? Então, já vi, tem vários alunos e coaches, né? Então, tem gente aí que é do Trilhas, que é um coach de carreira, e tem gente aí do Empreenda, que é coach empreendedores, tá? Bom, então foi isso, né? Eu fiz essa pesquisa e percebi que muita gente, era um volume absurdo de pessoas, né? Que não estavam sabendo como organizar esse tempo. E existem ferramentas muito simples que você pode implementar a partir de hoje, tá, no seu dia a dia, para poder conseguir ter mais tempo livre, conseguir ter mais clareza do que você está fazendo e sair, né, tirar esse peso nas suas costas aí, de que você não está conseguindo dar conta de tudo que acontece na sua vida, ok? Contem para mim aí quem que tá com essa sensação, né? Qual é a pior sensação que você tem hoje em relação ao seu tempo, à sua produtividade? Quero saber um pouquinho de vocês também, né? Até porque tem bastante gente que chegou hoje aqui pela primeira vez. Olha aí, já tem 99 pessoas na sala. Como eu expliquei bem no comecinho, 100 pessoas agora. A gente vai... É um webinário curtinho, tá? De no máximo 1 hora. Então, eu vou logo entrar no conteúdo. E aí, no final, a gente faz perguntas também. Perguntas e respostas aí com vocês. Ah, eu tenho uma surpresa. Bem no finalzinho, eu tenho uma surpresa para vocês. Tá? Então, me contem quais são os principais obstáculos que você tem hoje, né, para gerenciar o seu tempo, para se sentir mais produtivo, para se sentir mais leve, né, se sentir mais em paz com as coisas que você está fazendo, não se sentir sobrecarregado, não sentir que deveria estar fazendo alguma coisa e não está conseguindo fazer aquela coisa, né, às vezes não consegue nem dormir, não consegue dormir um bom sono à noite, porque está sempre com essa sensação de que está correndo atrás da máquina, né. Olha, tem também o problema contrário aqui, né, quem falou, sobra de tempo e falta de potência para agir. As meninas ali, a Amanda, em surto, né, com a falta de tempo, todo dia. Olha aí, chegando perto dos 30 e gostaria de realizar mais do que já fez até agora. Muito legal. Uma das maiores frustrações é ver o tempo passando e eu procrastinando. Olha, quem escreveu isso, fica ligado que eu tenho uma dica preciosa para você, tá? Tem um dos erros fatais, né, eu vou falar de 3, que você está cometendo, tá bem? Falta de energia para executar os planos. Muito bom. Já levanta com a sensação de esgotamento. Hoje a gente vai abordar principalmente a questão da organização do tempo de vocês, da agenda de vocês, da clareza de vocês, tá? E depois no final eu tenho algumas surpresas, não é nem só uma, são várias surpresas, tem uns convites que eu vou fazer para vocês com mais conteúdo e outras coisas que vão aparecer por aí. Agora correu rápido aqui. Olha, a Carolina falando que trabalha sozinha em home office e por isso é difícil administrar tudo ao mesmo tempo, porque tem muito trabalho. Eu também, Carolina, trabalho em home office, e preciso gerenciar o meu tempo, né? O porquê que eu falo sobre isso, né? Como eu ensino empreendedores a empreender, essa é uma das coisas que é necessário, né? A gente trabalha a produtividade, os hábitos e a energia dentro do programa Empreenda com Propósito, por exemplo. E eu acabo partilhando muito da minha experiência, né? Eu trabalho em home office e eu tenho uma jornada curta de trabalho por dia, né? De 4 a no máximo 5 horas, exceto em períodos maiores de lançamento, que daí é um pouquinho mais do que isso. Mas geralmente é uma jornada de 4 a 5 horas por dia. Tá? Então ela é uma jornada mais curta, sim, do que o normal. Mas eu toco diversos projetos, tá? Então, todos os dias eu tenho conteúdo que eu produzo, tem as aulas que eu faço, tem os vídeos que vão pro canal do YouTube. Então, tem o acompanhamento das turmas, né? Tem o Trilhas agora que está acontecendo, Empreenda com Propósito, que são 2 turmas. Então, todos os dias lá fazer o acompanhamento. Eu tenho um filho, 5 anos, com muita energia, então eu preciso ter tempo também para ficar com ele. De manhã eu não costumo trabalhar, de manhã é um momento que eu tiro para mim, que eu medito, que eu vou pra academia, que eu faço meu almoço. Hoje mesmo eu gravei um vídeo com minha turma do Trilhas fazendo meu almoço, né? Conversando um pouquinho com eles.
E eu consigo fazer tudo isso, né? Então eu vou mostrar para vocês a minha fórmula secreta, né? Como que eu faço isso, como que você também pode fazer isso de uma maneira muito simples mesmo. Até porque eu não acredito que com métodos extremamente complexos a gente consiga ser organizado ou produtivo, tá? Então existem, por exemplo, métodos como o GTD, Getting Things Done, que se eu não me engano é do David Allen, tá? Depois eu até posso procurar aqui para vocês. E eu acho ele um método extremamente complexo, né? Então, não seria algo que eu ensinaria. Porque quanto mais complexo, você vai perder tempo tentando aprender aquilo, assimilar aquilo, né? E lidar com todas aqueles inputs e outputs e processos que você tem para fazer para gerir. Então, é importante ter, sim, um método simples, passo a passo, que você possa aplicar para gerir o seu dia de uma forma natural, que seja algo que você vai incorporar na sua vida como um hábito mesmo, e levar aí para sua vida toda, tá? Então essas são as dicas, eu vou dar um método para vocês muito simples de 6 passos que eu utilizo, tá? Olha que legal, a Fernanda de Brasília falando que já acompanhou um webinar, eu fiz 1 ou 2 semanas atrás sobre sucesso, tá? Se você quiser, depois você pode rever. E se interessou muito pela abordagem, tá? No momento de reorganização da carreira. Muito legal, vamos falar mais sobre isso hoje. Muito bom, muitas ideias ao mesmo tempo, não sabe qual priorizar. Olha só, a menina que falou aqui que é blogueira e decidiu fazer isso do trabalho, o problema é aprender a ganhar dinheiro e também a falta de foco. Hoje a gente fala dessa falta de foco. Dentro de 2 semanas, 3 semanas, eu acho, depois eu passo a dar para vocês, vai ter mais um conteúdo aí específico de dinheiro, tá? Já anotem aí, vai ter um conteúdo específico sobre ganhar dinheiro, sobre começar a empreender com pouco dinheiro, porque foi assim que eu comecei, então eu posso ensinar um pouquinho da minha experiência, né? Passar um pouquinho. Procrastinação, organização de tempo. Deixa eu dar uma lida rápida aqui, né? A Cláudia de Brasília queria comprar tempo. Eu vou te ensinar, Cláudia, como você vai comprar tempo sem gastar nada, tá bem? A Fabiana de Pindamonhangaba, dimensionar o tempo de cada atividade. Tem gente querendo vir para Portugal. Eu vou estar no Brasil, gente, no final de outubro, em Florianópolis, para um evento ao vivo de coaching de carreira. E em novembro eu estou em Manaus com um curso de marketing digital, tá? Mas no final eu falo mais sobre isso. Legal, galera. O pessoal está tentando aprender ferramentas, comprou vários cursos, não consigo concluir nenhum ainda. Trabalha durante 8 horas e fica perdida no mundo das ideias, né? Então, vamos lá, eu vou te ensinar algumas técnicas bem práticas. Não tem ânimo para acordar cedo. A gente vai falar hoje, então, das técnicas relacionadas a tempo, produtividade. Na semana que vem, tem conteúdo novo, tem curso novo para vocês que vai ajudar quem está querendo descobrir propósito, quem está querendo empreender. E na sequência, eu tô com uma agenda aí de bastante atividade gratuita para vocês. Vai ter também um conteúdo aí sobre dinheiro, sobre começar com pouco dinheiro. Então vamos lá, galera. Eu vou começar com o conteúdo agora para vocês, tá? Eu fiz um esquema, um mapa mental, porque eu acho que assim vocês conseguem pegar papel e caneta e fazer anotações, que é muito, muito importante, tá? Então eu vou passar para vocês os 3 erros que vocês estão, com certeza absoluta, cometendo no dia a dia de vocês, em relação a entender como ser mais produtivo, a entender como gerir melhor o seu tempo, e depois o meu método simples que eu aplico no meu dia a dia e funciona muito bem, com 6 passos aí para você ser mais produtivo. Vamos lá? Eu vou começar falando agora sobre erros. Erros que você provavelmente está cometendo em relação à sua produtividade e que estão fazendo aí você perder muito tempo precioso e muitas vezes até ficar ansioso, né, e desconfortável, achando que o seu dia não rendeu. Então, quais são os erros que você está cometendo? Primeiro erro, você está se ocupando ao invés de produzir. Como assim, Silvia? Como assim eu estou me ocupando, eu não estou produzindo? Eu passo o dia inteiro fazendo um monte de coisa e não estou produzindo? Talvez não. Tá? Então, o que é, na verdade, a produtividade? A produtividade é você fazer algo que te leve em direção aos seus sonhos e metas. Então, se você está fazendo um monte de coisa que não te leva a lugar nenhum, você não está sendo produtivo, você está apenas se ocupando. E ter clareza sobre essa diferença, né, entre o que é eu estar ocupado e o que é eu estar produzindo algo que me leve em direção àquilo que eu quero, é essencial e é um dos grandes erros que se comete. A pessoa acha que tem que encher a agenda, tá sempre fazendo um monte de coisa, e a verdade é que isso não tem nada a ver com produtividade, tá? A direção, nesse caso, é muito mais importante que a nossa velocidade. O
que eu quero dizer com isso? Você precisa saber aonde você está indo, você precisa saber quais são os seus sonhos, as suas metas e o que realmente faz sentido para você. Esse é o passo número 1 e esse é o erro fatal que muita gente morre aqui, tá? Muita gente morre nessa praia. A pessoa não sabe para onde ela está indo, então tudo que chega ela acha que ela tem que fazer, seja no trabalho, seja na vida pessoal, porque ela não tem clareza, ela não sabe o que ela quer. Tá? Então tudo que chega ela acaba acumulando ali, muitas vezes acontece isso no trabalho também, né? E ela acha que precisa resolver tudo aquilo, mas nem sempre essas atividades vão produzir algo, vão levar você a seus sonhos e as suas metas, tá? Então, esse é um dos grandes erros, para mim é o principal erro de quem tá querendo ter mais tempo livre na vida, tá? Você não tem tempo livre, muitas vezes porque você tá fazendo coisas que nem é para você estar fazendo, tá? Mas sim, tem coisas que tem que fazer que não me levam a lugar nenhum, né? Tem ocupações ali que a gente tem que fazer, né? Então, às vezes é pagar uma conta, hoje em dia a gente paga muito pela internet, tá? Então, sim, tem coisas que você vai ter que fazer que aparentemente somente te ocupam, mas de uma forma ou de outra, será que elas não estão aí te ajudando? Por exemplo, essa questão de pagar uma conta de luz, se você ficar sem luz em casa, você não vai conseguir, de repente, dar seguimento aos seus projetos. Então, primeiro passo, ter clareza, tá? Esse é um grande erro, as pessoas ficam aí enchendo a agenda de atividades sem saber se essas atividades estão realmente levando para algum lugar. O segundo grande erro, tá? Muito grande erro, é a busca da agenda definitiva. O que é isso, tá? Você está buscando uma agenda definitiva, então você acha que tem que definir uma agenda semanal, ou mensal, ou anual, e pronto, tá? Então, isso também não é verdade. É preciso que você sempre refaça a sua agenda, é preciso que você sempre esteja de olho no que está acontecendo ali, nos imprevistos que acontecem. Eu vou te dar aqui um método muito prático para você saber como lidar com esses imprevistos de maneira prevista, tá? E você tem que entender também que as tarefas elas nunca vão acabar. Então, bom, após você terminar uma tarefa, vão surgir outras, vão surgir novas, tá? Então, qual é o grande segredo? O grande segredo é você saber ter prioridades, tá? E ele está relacionado com o nosso ponto 1. Se você tem clareza, você sabe como priorizar. Você vai saber como dizer não àquilo que não interessa e você vai saber que após a resolução da sua tarefa, você vai ter outra e vai saber priorizar se essa outra está relacionada aí com a sua jornada, com o seu caminho, com aquilo que você está buscando. Tá? Então esse é o segundo grande erro que as pessoas cometem. Elas pensam muito, buscam muito a agenda definitiva, tá? Elas ficam buscando tá com aquela agenda pronta e terminar aquele checklist, né? Faz aquela lista de tarefas para realizar e tá querendo sempre terminar e ficar com uma página em branco, mas isso não vai acontecer. Você tem que saber, ter clareza, né? Onde você quer chegar e saber, ter consciência de que as tarefas elas não vão acabar. Então você precisa aprender a priorizar, a dar prioridade. E o terceiro grande erro é que você se culpa pelo que você deveria estar fazendo, tá? Então, esse erro é muito comum, tá? A gente está sempre preocupado com aquilo que a gente deveria estar fazendo, a gente está sempre projetando o que a gente deveria estar fazendo no futuro ou no momento presente e não está presente para o que realmente está acontecendo. E o que acontece com esse erro? Você perde energia, você perde foco, você perde poder de ação, porque ao invés de você se dedicar ao que você está fazendo, por exemplo, agora a gente está aqui nesse webinário, tá? E então o seu foco, essa energia e a sua ação deveria estar concentrado aqui e não naquilo que você deveria estar fazendo. Você não deveria estar fazendo nada, você deveria estar aqui e focado na atividade que você está fazendo agora. Isso vai te ajudar muito a você se sentir mais produtiva, você se sentir uma pessoa muito mais focada, a você se distrair menos e também a viver com menos ansiedade e menos insatisfação. Tá? Então, se você tá tomando banho, adianta você ficar pensando num milhão de coisas que você acha que deveria estar fazendo? Ou será que é melhor você se concentrar naquele momento de individualidade em que você, às vezes, relaxa de um dia de trabalho, ou você, sei lá, toma banho escutando música ou cantando? Então, será que não é melhor você se manter nesse momento presente, ao invés de você ficar ansioso, satisfeito aí, pensando no que você acha que tinha que fazer?
tá? Então, às vezes você tá, sei lá, na praia e tá pensando que deveria estar no escritório. E tá no escritório pensando que deveria estar na praia. E esse é um grande erro, tá? Por quê? Porque você acaba, primeiro, ficando super ansioso e insatisfeito. Perde foco, perde energia. E pior, tá? Uma coisa que piora ainda tudo isso. Você acaba tentando ser multitarefa. E já existem muitos estudos que comprovam que ser multitarefa, ou seja, tentar realizar várias tarefas ao mesmo tempo, não vai te tornar mais produtivo ou mais rápido. Pelo contrário, você precisa ficar migrando de uma tarefa para outra, você perde ainda mais o seu foco, você perde ainda mais a sua energia, a sua velocidade, e você, a cada nova tarefa, é como se você estivesse correndo e a cada nova tarefa você tivesse que pisar no freio e acelerar novamente. Pisa no freio e acelera novamente. Então, tudo isso acontece porque a gente acha que deveria estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que a gente deveria estar fazendo coisas que a gente não está fazendo, tá? Então, uma dica aqui é você anotar o que precisa ser feito e fazer no momento certo, tá? Então, eu lembrei agora que eu precisava mandar um e-mail para ciclano. Então, ao invés de eu abrir uma nova aba aqui e parar a minha gravação, eu faço uma anotação breve para não esquecer. Eu tenho que mandar um e-mail para ciclano. E assim que eu terminar, ou depois você vai ver lá como é que eu organizo a minha agenda. No momento certo, você volta naquilo, você volta na atividade e aí você se concentra, e aí você se mantém no momento presente, e aí você se mantém com mais energia, ok? E mais produtivo. Então, só para relembrar, 3 principais erros que você pode estar cometendo. Eu acredito que a maioria das pessoas está cometendo esse erro diariamente e perdendo tempo precioso, tá? Você se ocupa ao invés de produzir, tá? Então isso quer dizer que você não sabe para onde você está indo e tudo você acaba absorvendo ao invés de escolher aí, ter clareza de quais ações vão te levar para onde você quer, para suas metas, para os seus sonhos. Você busca uma agenda definitiva que não existe, então é preciso sim saber lidar com a forma como as coisas vão acontecendo, e para isso você precisa aprender a priorizar e dar importância, né, às atividades, e você se culpa pelo que deveria estar fazendo, que também é algo fatal, né, que só gera mais ansiedade, gera sentimentos ruins, e ao invés de fazer isso, você poderia estar vivendo mais no seu momento presente e dando o seu melhor para realizar as suas atividades. Então, essas são 3 coisas importantes para você anotar aí e começar a evitar, claro. Mas Silvia, então como que eu devo fazer para eu poder ser uma pessoa mais produtiva, para eu alcançar as minhas metas, para eu realmente conseguir estar menos ansioso e ter mais tempo livre, né? Ter folga na minha agenda, porque hoje parece que eu trabalho e não acontece nada. E agora eu vou te dar então um método prático aqui com 6 passos, tá? Para você ser mais produtivo. Tá? Primeiro passo, definir a importância. Eu já comecei falando um pouquinho sobre isso, tá? Mas agora eu vou te dar algumas dicas mais certeiras. A importância da ação na sua vida. Como assim? Tá? Não é do agir aqui, é da ação que você está tomando. Será que essa atividade que eu estou realizando agora, ela realmente tem importância na minha vida? Será que essa atividade ela vai me levar para algum lugar? Se você está aqui hoje e você está ouvindo sobre produtividade, se você está anotando sobre isso, essa sua ação, esse seu empenho, esse seu comprometimento, ele vai te levar para algum lugar? Você vai colocar isso daqui em prática? Tá? E você pode se perguntar isso para qualquer ação do seu dia. Será que entrar no Facebook 15 vezes por dia, passar pelo menos 1 hora por dia ali, será que essa ação, ela tá me levando para onde eu quero? Tá? A não ser que você trabalhe aí com mídias sociais, comunicação, marketing, será que realmente, tá? Responda sinceramente, aí você pode estar respondendo nos comentários, isso tá me levando para os meus sonhos? Lembra que a gente falou de clareza? Tá? Então, olha aí o erro, tá? Será que você tem clareza das suas ações? 1 hora por dia hoje, numa mídia social, são 30 horas por semana. E aí você me diz, mas Silvia, eu não tenho tempo pra nada, eu fico o dia inteiro trabalhando, chego em casa morto. E aí, o que que você faz? Ao invés de você cuidar da sua energia, de você fazer um exercício, de você cuidar da sua família, de você estar com pessoas que você ama, muitas vezes a gente fica aí 1 hora
às vezes na mídia social só passando aí a timeline do Facebook, não é nem conversando com ninguém e nem lendo algum assunto interessante, porque até tem bastante coisa interessante que acontece por ali, né? Então isso é também válido. Mas dentre as suas ações e os seus objetivos, o que está ligando uma coisa à outra? Tá? Então defina a importância. A partir do momento que você sabe o que é importante, você sabe dizer não. Tá? Então, quais são realmente os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? E é muito engraçado que a gente vê muita gente falando, meu sonho é largar tudo e viajar o mundo. Só que as pessoas falam isso e elas não agem para realizar. Né? Todo sonho, ele é possível de ser realizado. Então, será que as suas ações, elas realmente estão lhe direcionando para os seus sonhos, né? Eu quero fazer uma viagem de volta ao mundo. Só que aí a pessoa fica na frente do sofá olhando a volta ao mundo lá em documentários, né? Então, que ações importantes você poderia dar todos os dias, pequenos passos para fazer a sua volta ao mundo? Será que montar um roteiro, começar a pesquisar lugares, começar a fazer um projeto paralelo para juntar dinheiro para fazer a sua viagem? Então comece a priorizar ações que realmente vão te levar para algum lugar, tá? Parece simples falando assim, mas o senso comum, isso que você sabe, que eu sei, que todo mundo sabe, não é a prática comum. Se fosse, nem todo mundo, tanta gente assim, falaria que tá com falta de tempo. E aí, qual é a minha dica? Imagine, você precisa imaginar o quadro, imaginar a cena, imaginar o que você gostaria de estar realizando, imaginar os seus sonhos, tá? E aí eu vou te dar aqui uma dica de fazer um quadro dos sonhos. Você pode até digitar aí depois na internet. Um quadro dos sonhos é você pegar recortes de papel, recortes de imagem, daquilo que você realmente sonha e você realmente deseja para sua vida. E por que essa ferramenta é tão importante? Ela vai te ajudar a visualizar um quebra-cabeças. Ela vai te ajudar a visualizar aquilo que você está querendo alcançar, aquilo que você está querendo realizar. E eu deixaria esse quadro num lugar muito perto aí, né, no seu ambiente de trabalho, um lugar onde você passe muitas horas por dia olhando. Se você fizer uma colagem aí, digital, né, com fotos digitais, você deixa isso seu papel de parede aí do computador. Por quê? Porque cada vez que você olhar, você vai lembrar que aquele é o seu objetivo, né? O seu cérebro vai ficar sendo alimentado com aquela imagem, vai ficar muito mais focado e vai te ajudar até inconscientemente a se dirigir a essas ações, tá? Essas ações que realmente vão ajudar você a chegar a realizar os seus sonhos. E com isso, claro, você já está mais produtivo, você já está com mais tempo, porque você está usando o seu tempo de maneira eficiente, tá? Não existe falta de tempo, existe tempo mal utilizado. Use uma lupa para você olhar muito de perto. O que você tem que fazer? Primeira coisa, tá? Ação prática, super prática aqui. Descreva todas as atividades que você está realizando durante a semana. Todas as atividades. Todas, tá? Mas eu não vou colocar aqui que eu entro no Facebook. Sim, você precisa colocar. Eu não vou colocar aqui que eu vou no mercado ou que eu busco pão quando eu volto do trabalho. Sim, você tem que colocar. Você tem que colocar, inclusive, o número de vezes que você faz cada ação. Você tem que colocar o tempo que você está investindo em cada atividade. E eu aposto que muita gente aí vai ter uma surpresa de como você tem muito tempo que está sendo desperdiçado. Nossa, né? Se você faz essa atividade de maneira comprometida, você vai perceber que tem muito tempo aí que você está desperdiçando, porque afinal não é tempo que vai te levar para algum lugar, tá? Então pega aí, eu sugiro como ferramenta papel e caneta, adoro papel e caneta, uso muito, tem vários cadernos, tá? Mas se você quiser também, ok, você pode usar uma agenda do Google ou uma agenda aí virtual. O importante é você fazer esse segundo passo aqui, usar uma lupa, analisar a sua rotina, tá? Você poderia analisar a sua rotina mensalmente, anualmente, mas é mais lógico a gente fazer uma análise aí da semana, que durante a semana muitas atividades vão se repetir, você já vai conseguir aí perceber pontos que você não estava enxergando, tá? Pontos cegos que você não estava enxergando e que já vão poder fazer muita diferença na sua vida, tá? Então, descreva todas as atividades. Então, você leva a semana toda para fazer isso, né? Porque é difícil. Enquanto você está hoje, no dia a dia, a partir de amanhã, você já pode ir todos os dias anotando isso, tá? Pega uma agendinha aí, um caderno e começa a anotar, porque se você for anotar agora, sobre toda a sua semana, muita coisa vai passar batido, você vai esquecer que parou para tomar um café, você vai esquecer que parou para acessar o Facebook, tá? Você vai perder essa eficiência da nossa lupa, tá? Crie blocos produtivos, sou apaixonada por blocos produtivos. O que são os blocos produtivos?
Blocos produtivos são blocos que você organiza durante o seu dia, em que você vai focar somente naquela atividade. Tá? Então, a gente já falou como ser multitarefa não é algo eficiente. Então, ao invés de você ser multitarefa, você vai ser uma pessoa extremamente focada nas atividades que você tem que fazer. Então, ao invés de você fazer, por exemplo, abrir seu e-mail milhões, eu coloquei um número aqui que eu não sei nem ler, não sei quantos milhões de vezes por dia, você pode abrir durante 1 hora, tá? Então, em vez de você repetir aquela mesma atividade milhares de vezes por dia, por semana, por mês, como que você pode reunir essa atividade em um bloco muito poderoso aí, geralmente um bloco de 50 minutos, para você fazer um intervalo de 10 a partir da próxima hora, e aí você pode ter blocos também de 3 horas com intervalos, tá? Que atividade, ou você pode reunir também atividades para fazer no trabalho, atividades para fazer em casa. Tá? Então, o que você pode reunir de atividades que você vai fazer só no trabalho, atividades que você vai fazer somente em casa. Tá? Tem muita gente que leva aí trabalho para casa, mistura bastante coisa. Então, como que você pode separar essas atividades e uni-las em blocos, tá? Ou então, atividades para fazer online e atividades para fazer offline. Se você tem atividades para fazer offline, você não precisa ficar com o computador ligado na sua frente o dia todo. Olha só, né? A gente até esquece disso. A gente acorda, praticamente vai para o trabalho, meio das pessoas. Eu trabalho em home office, né? A gente liga o computador, meio das pessoas, e acha que tem que ficar o dia inteiro com o computador ligado, mas não. Será que você não tem outras atividades para fazer offline? Então reúna isso, tá? O que mais a respeito dos blocos produtivos, tá? Defina blocos importantes para as diferentes áreas da sua vida. E aqui é muito importante, tá? Para você se sentir produtivo, para você se sentir uma pessoa realmente equilibrada, você vai ter sim que definir blocos direcionados para sua família, aqui para os seus amigos. Eu poderia colocar, né? Bloco dos amigos, parece nome de bloco de carnaval. Um bloco da saúde, um bloco do desenvolvimento pessoal, que você fica sozinho, que você vai pra academia, que você medita, tá? Um bloco que você sai com seus amigos. O que é isso, Silvia? São períodos de tempo na sua agenda semanal que você reserva, que você cria um bloqueio. Na quarta-feira à noite é o dia em que eu janto com a minha família, que a gente sai para ir no cinema, que a gente vai para comer uma pizza, enfim. Você vai definir, todos os dias pela manhã, de 6 a 7, eu tenho meu bloco da saúde, que é o horário que eu vou pra minha academia, e eles são blocos sagrados, tá? Por quê? Para você manter o equilíbrio da sua vida, nada se resume somente a trabalho, né, e um pouquinho só de vida pessoal. Então você tem também um bloco aqui de desenvolvimento pessoal, que você pode ser, eu coloquei desenvolvimento pessoal, mas para mim aqui eu incluiria um bloco que eu tô estudando, um bloco que eu tô lendo, um bloco que eu tô nesse aqui, né, meditando, enfim. Então, você tem que definir isso na sua agenda, tá? As pessoas cometem, isso aqui poderia ser um quarto erro, né? Elas cometem um erro gravíssimo, que elas fazem uma agenda em que elas não reservam tempo para cuidar das diferentes áreas da vida delas. E aí, claro, fica sobrecarregado, e aí é insustentável, tá? E aí você tem que ter também, pelo menos, um bloco livre. O que é um bloco livre? É um espaço na sua agenda semanal, por exemplo, nas quartas-feiras pela manhã, em que você não tem nada na agenda. Por quê? Porque sempre vão surgir atividades que surgem do nada, tá? São os famosos imprevistos. Eu vou precisar ir no dentista essa semana, ou eu vou precisar comparecer em algum lugar, eu vou precisar mandar arrumar o carro. E aí você não vai ter uma agenda toda fechadinha, sem nenhum espaço de respiro, não vai dar certo. Então, tem assim um bloco em que você pode colocar aí atividades que surgem do nada, que tem imprevistos, tá? E aí, o que você vai usar para poder criar os seus blocos produtivos? Se você usou o papel ali no passo anterior, em que você descreveu todas as ações que você vai realizar na semana, você pode agora pegar esse papel e recortar. Recorta pedacinhos desse papel, você tem toda a sua agenda aí numa folha 4, numa folha 3, recorta e vai começar a montar esse quebra-cabeças, tá? Vai começar a montar peças desse quebra-cabeças, vai fazer uma agenda, como se fosse uma brincadeira mesmo, tá? Então, se você fez aí na internet, então você vai ter que dar um jeito de recortar isso virtualmente, né? Dar um Ctrl X aí em várias anotações, começa a reunir essas anotações e você vai recriar a sua agenda, tá bem?
Então agora é hora de você montar um quebra-cabeças muito mais produtivo, muito mais alinhado com aquilo que é importante para você, muito mais alinhado e eficiente em relação às atividades que você está desenvolvendo. E aí a gente vai para o quarto passo, recrie a sua rotina, tá? Quantos dias e quantas horas por semana você vai produzir? E aqui eu não estou falando de se ocupar, estou falando de produzir. Será que com o volume de ocupação e de produção que você tem essa semana, você precisa de 6 dias, 7 dias, 5, 4? Quanto que você tem hoje na sua agenda? Claro que isso você vai mudar ao longo do tempo, tá? Lembre-se das atividades de ocupação, elas precisam estar incluídas aí nos seus blocos e na sua agenda. Reorganize essa agenda, tá? A ferramenta que eu uso hoje uma agenda, eu tenho agenda em papel e eu tenho agenda online, porque eu gosto de ter isso acessível em qualquer lugar, tá? Eu gosto de saber quais são as principais atividades que eu tenho que desenvolver ao longo da minha semana, tá? Se for em papel, pegue uma agendinha pequena que você possa ter perto de você. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um esqueleto de qual vai ser a sua nova rotina, um esqueleto de como que você vai começar a se organizar para ter tempo livre. E o tempo livre geralmente vão ser aqueles blocos lá que você separou em cima, né? O bloco para ficar com a família, o bloco para cuidar de você, tá? E você já vai incluir isso na sua rotina. Então aqui é a hora de você recriar a sua agenda. Tá? Mas Silvia, já não acabou? Não, tem uma dica aqui essencial, que se você não pegar essa dica, não vai dar certo, tá? Primeiro, você já tem então o seu esqueleto, tá? Você tem o seu esqueleto, você sabe mais ou menos como vai funcionar a sua semana, então você sabe também como vai funcionar o seu mês, você sabe aí mais ou menos que dia da semana o que você vai realizar, tá? Lembrando que nada disso é engessado, é sempre importante estar revisando, mas você vai ter que planejar os seus dias. Sim, nunca, absolutamente nunca comece um dia sem planejar. Por quê? Porque você tem uma ideia do todo, você tem um esqueleto, mas você tem aí ações e atividades menores que acontecem no seu dia a dia. São aquelas pequenas ações. Então comece sempre o seu dia planejando, tá? E aqui, no máximo, de 3 a 4 prioridades, tá? Por quê? Não vai ser aquela lista, você até pode ter uma lista com mais ações, mas 3 a 4 prioridades para você resolver no seu dia, que se você conseguir terminar essas 3 ou 4 prioridades aqui, vai ser um dia produtivo, tá? Então, às vezes a gente faz uma lista de 20 coisas e é óbvio que não vai faltar tempo, né? Não vai dar para colocar tudo em um dia só. Então, coloque menos prioridades que caibam realmente na sua rotina. E comece o dia pelas atividades mais importantes, ou seja, você vai começar o dia produzindo. E o que eu quero dizer com isso? Nunca comece o dia respondendo e-mails, tá? Quando você está respondendo e-mails, você está trabalhando para a agenda de outra pessoa, tá? Você está respondendo a agenda de outra pessoa e não a sua agenda. Tá? Você está reagindo e não agindo. Então, comece o dia produzindo, com aquelas atividades que são mesmo importantes. Mas, Silvia, é importante para mim entrar em contato com alguém? Sim. Então, você vai planejar com que pessoas você precisa entrar em contato. E com esses nomes em mãos, você vai entrar na sua caixa de e-mails procurando os nomes dessas pessoas. E vai enviar e-mails para elas, ou responder o e-mail que você estava esperando dessas pessoas, tá? Para que você se salve do buraco negro da caixa de e-mails, né? Então, tem muita gente que entra na caixa de e-mail procurando o que fazer, cheio de coisa para fazer, mas procura lá o que fazer e não sai mais, é um buraco negro, tem um monte de e-mail, tem bastante coisa para responder, tem bastante coisa para ler, tem conteúdo, tem bastante coisa. Então, você não pode mais reagir, a partir de hoje não mais reaja, haja, tá? Você vai se planejar, você sabe com que pessoas você quer falar, tá? É claro que produtividade é um assunto que está muito relacionado com mudança de hábitos, tá? Então, o que eu estou te mostrando aqui é um método prático, mas que você vai ter que implementar aí, e ao longo do tempo ele vai fazer mais sentido para você e ele vai ficando cada dia mais eficiente, você vai incorporando isso na sua rotina. Tá? E aí, claro, implementando isso, você vai então ter mais tempo suficiente e de sobra para fazer o que você ama. Tá? Comece novos projetos, empreenda a sua ideia, descanse também, pratique o ócio e respire. Tá? Tire tempo para respirar. Isso é algo que traz muita energia pra gente. Né? O ser humano não consegue ficar mais de 3 ou 4 minutos sem respirar, em média. Então você vê a importância de você respirar e você se manter aí no seu momento presente. Então, reorganize a sua agenda. Vamos repassar rapidinho aqui,
tá? Primeiro, aqui, defina a importância, que ações realmente são importantes para mim, tá? Faça aí o seu quadro dos sonhos, saiba onde você quer chegar e saiba dizer não para aquilo que só tá te ocupando sem não te levar para lugar nenhum. Use uma lupa, analise o que está acontecendo na sua agenda, o que está acontecendo na sua vida hoje. Crie blocos produtivos, agrupe atividades que você pode agrupar, para você não ficar perdendo tempo entre uma mudança de atividade e outra. Recrie a sua rotina agora de uma forma mais consciente, sabendo que é importante, sabendo que você precisa reservar tempo, né, de blocos aqui para você, para sua família, para aquilo que importa para você, e blocos produtivos. Planeje dia a dia, né? Você tem então uma visão macro, você tem aí o esqueleto da sua agenda, mas você precisa planejar as ações pontuais da sua agenda diária, tá? E finalmente, então, aproveite o tempo livre para você fazer aquilo que você ama. Já voltei aqui com vocês? Então já me dei um retorno se estão aparecendo aqui. Começou muito rápido dando conteúdo aí, foi 30 minutos de conteúdo, quase que cronometrados, para a gente otimizar o nosso tempo, né? Então eu acompanhei aqui também. Vamos ver agora o que o pessoal andou perguntando. Alguém perguntou aqui se esses blocos organizam na sua agenda. Eu utilizo os blocos para organizar a minha vida, né? Então, eu utilizo os blocos para organizar o esqueleto da minha vida, o esqueleto da minha semana. Eu sei que, por exemplo, na terça e na quinta-feira, a partir das 5 horas, por aí, eu já não trabalho mais, porque eu levo meu filho para a piscina. Então, eu tenho blocos ali de famílias que eu sei que naqueles dias eu vou fazer isso. Eu tenho blocos aqui. Ah, voltou. Eu tenho blocos aqui em que eu trabalho a partir da 1 hora da tarde até no máximo às 5 horas. Aí dentro desses meus horários aqui, aí eu vou ter as minhas atividades que eu vou definir dia a dia. Então, os blocos, eles me ajudam a reunir as atividades durante a minha semana e organizar esse esqueleto, organizar essa minha rotina semanal. Agora, todos os dias, você precisa acordar ou na noite anterior e fazer o seu planejamento do dia, tá? Então, o que você vai definir naquele dia, o que você vai fazer naquele dia, que se você conseguir terminar aquilo, você vai se sentir, yes, tarefa cumprida, tá? Então, chegar no final do dia e cumprir com as minhas tarefas, se eu fizer essas coisas aqui, tomar essas ações, eu vou ter dado alguns passos em direção aos meus objetivos, às minhas metas, e para isso você precisa saber onde você quer chegar, então precisa ter clareza, tá? Que é um passo antes, a gente falou dele lá nos erros, tá? Então, essa é a questão dos blocos, essa é a questão de você enxergar o quadro, né? Por isso que eu falo, anota, faz agora, amanhã de manhã, ou hoje de noite, né? Escreve num papel tudo que você faz durante a semana, talvez você demore mais dias para fazer esse relato, né? Recorta isso e começa a montar, começa a agrupar e monta esse quebra-cabeças da sua agenda, da sua semana, dos blocos da sua semana, tá? E aí você pode durante a semana, na segunda-feira você já vai saber quais atividades você tem que priorizar, na terça e assim por diante. Mas é muito importante isso, saber priorizar, saber da importância, saber ter essa clareza de onde você quer chegar, porque aí você consegue dizer não para Facebook. Eu trabalho praticamente no computador o dia todo, né? Então, durante o meu trabalho online. Então, o meu Facebook ele é bloqueado, o feed de notícia é bloqueado, eu uso ele para trabalho. Tá? Então, ter essa clareza ela vai ajudar você a tomar decisões como essa, a dizer não para coisas que não vão te ajudar a chegar onde você quer, a cumprir os seus objetivos. E com isso a gente consegue ter uma vida muito mais rica, uma vida muito mais cheia de tempo livre, né? E não é tempo livre, tempo que você vai ficar sem fazer nada, é tempo que você vai se dedicar a você, é tempo que você vai dedicar às pessoas que você ama, a fazer as coisas que você gosta, né? Os seus hobbies. Durante a semana aqui eu cozinho muito, eu sempre faço meu almoço, eu gosto. Né? Eu tenho diminuído muito a quantidade de carne, então eu gosto de fazer as minhas refeições, de cozinhar mesmo, de fazer refeições com a minha família. É um momento que eu vou para a cozinha e todo mundo se reúne e a gente conversa. Então, olha que delícia você poder fazer isso, sabendo que você, quando está trabalhando no que você está trabalhando, você está focado. Né? Algumas pessoas falaram que ser multitarefa é uma exigência, né? Isso é um grande erro, isso é uma grande falácia, tá? Isso não é verdade. Quando você tenta ser multitarefa, na verdade, você fica pulando de uma atividade para outra e perdendo tempo, perdendo foco, tá? Então, é muito melhor você... Já está comprovado cientificamente, tá? Você perde, acho que é 30% da sua produtividade, uma coisa assim. Então, você precisa terminar, foca numa tarefa, termina essa tarefa, vai para outra tarefa, e aí você vai conseguir. Então, é uma coisa que me irrita muito,
tá? Quando eu vou, por exemplo, num serviço de atendimento, e a pessoa que tá atendendo, ela começa a tentar atender, olha só, você põe nesse lugar, ela fica tentando atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então ela fala comigo, fala com outra pessoa, fala com outra pessoa. O que que vai acontecer? Ela não termina de atender nenhuma das três, tá? Ela fica tentando falar com cada uma das três, ao invés de, por exemplo, falar comigo, terminar meu atendimento, legal, vai embora, fala com outra pessoa, termina o atendimento, vai embora. Então ela fala com as três e não resolve nada. Então é exatamente isso que você tá fazendo quando você tenta ser multitarefa, ou quando você abre 20 abas no seu navegador. Eu sei que a maioria das pessoas faz isso, tá? Porque você fica pulando de uma aba para outra, não resolve nada, não lê nada. Tá? Então, até em relação às abas, uma dica é, eu achei um texto legal, eu quero ler depois, guarda ele nos seus favoritos, guarda em outro lugar, tá? E se passou 2 semanas e você nem voltou lá, você vai ver como era irrelevante, tá? Você ia perder tempo fazendo uma coisa que nem tem tanta relevância assim. Toma água, que agora eu falei pra caramba. Vou voltar aqui umas perguntinhas. Não caiu, né? Foi só quando eu mudei aqui o compartilhamento de tela. Olha, a Paloma dizendo que meu discurso tem muito a ver com o curso da arte de viver. Não, eu não fiz nenhum curso lá, Paloma. Não fiz mesmo. Isso tem a ver com tudo que eu estudo, né? Porque eu tenho um curso chamado Produtividade em Ação. E isso é a cerejinha dele, assim, um pontinho do iceberg do que eu ensino no Produtividade em Ação. Mas esse curso eu também não vendo. Eu dou ele de presente para os meus alunos do Empreenda com Propósitos, para os meus coaches do Trilhas, tá? Então, é um apanhado de um monte de coisa que eu já estudei, tá? Eu sou muito viciada em estudar, tanto que eu fiz 2 graduações, especialização, mestrado, doutorado, e um monte de curso livre, em certificação e tudo mais. Então, eu tô sempre lendo muito, e tudo que eu vou aprendendo, eu vou juntando e vou aplicando. Eu sou muito da ação, tá? Tanto que o slogan da minha empresa é ideias em ação. Eu sou muito de colocar em ação e colocar em prática. E essa estrutura que eu montei para vocês aqui foi intuitiva, foi do que eu faço, foi do que eu já estudei, tá? Então não copiei de nenhum livro na íntegra, assim, não foi nenhum método que eu peguei, é mais o meu método mesmo, tá? Não fiz nenhum curso na arte de viver, não. Aqui a pergunta sobre blocos eu tinha respondido. Alguém aqui comentou, né? Eu não tenho tanta clareza, gosto de umas 3 coisas igualmente, e por aí tudo bem, né? Tem que ser clareza mais onde você quer chegar. Quero definir uma agenda para conseguir ser multitarefa. Não dá para ser multitarefa, né? Se a gente já entendeu isso. E quero dar conta das 3 coisas, né? Todos os erros. E se você conseguir já entender, ter consciência desses erros que a gente falou aqui hoje, né? De se ocupar em vez de produzir, né, que é você estar fazendo coisas que não vão te levar aonde você quer chegar, de você achar que tem que ter uma agenda definitiva e não ser flexível, e não se planejar todos os dias para quais atividades você vai fazer, de se culpar pelo que deveria estar fazendo e não ter foco, não estar no momento presente porque você está fazendo. Se você conseguir só isso, já é um grande avanço, já vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Olha só, a Camila perguntou então, esse planejamento, ele inclui então planejar o seu dia de trabalho e suas coisas pessoais? Sim, é muito importante que você tenha essa visão geral de como é que vão funcionar os blocos durante a sua semana, tá? Mas todos os dias você tem que fazer sim um planejamento, você tem que acordar sabendo o que que você vai fazer, inclusive com quais pessoas você quer falar aquele dia, para quando você abrir a sua caixa de e-mail, a primeira coisa que você vai fazer é falar com essas pessoas e não se perder naquele buraco negro, né? Opa. Alguém aqui pediu para disponibilizar o resumo. Eu estou pensando em disponibilizar a reprise, tá? Quem se inscreveu, provavelmente amanhã eu envio para vocês a reprise com alguma edição, para ficar mais curtinho. Aqui, olha, essa pergunta é ótima. Como que você faz para não ficar refém das redes sociais? Eu WhatsApp toda hora chamando, pedido de orçamento pro Facebook. Jesus, às vezes eu me perco. Gente, é foco, é você ter clareza, tá? Quando você sabe onde você quer chegar, você consegue. O meu Facebook, eu uso um plugin que fica bloqueado, é o Kill News Feed. Deixa eu botar aqui para vocês. É maravilhoso, tá? O WhatsApp, eu não participo de nenhum grupo, eu só participo de um grupo que é dos meus pais e dos meus irmãos, então é um grupo da família, eu não uso o WhatsApp para trabalho, tá? Que senão não daria conta. E há uma semana atrás eu tirei a opção de mensagem da fanpage lá da Patois, porque estava impossível, né? Eu tenho que gerenciar 5 e-mails, turmas e tudo mais. Então, é uma questão de escolha, tá? Então, se o WhatsApp está te atrapalhando, você precisa realmente estar nos grupos, você precisa estar com milhares de notificações, tá? O que acontece com as notificações? Elas tiram você da sua agenda, tá? Uma notificação, ela tá tirando você da sua agenda, levando para a agenda de uma outra pessoa, tá? Eu vou passar aqui. Eu já tenho uma surpresa para vocês daqui a pouquinho, é só responder algumas perguntas, tá?
O Isaac falando que não gosta muito de agenda porque não gosta muito de estar preso a uma sequência de fatos. Parece muito metódico. Eu também acho. Eu não gosto, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho os meus cadernos, tá? Eu tenho uns 5 cadernos, eu escrevo pra caramba. E geralmente eu faço aqui aquela os meus blocos, eu já sei mais ou menos durante a semana, já virou parte dos meus hábitos, do meu comportamento, eu já sei mais ou menos quanto tempo eu reservo para a família e tudo mais, tá? E eu faço aqui o que eu vou fazer durante o dia. Então aqui, tinha algumas tarefas que eu tinha que fazer hoje e realizei as tarefas, né? Às vezes até acaba mais cedo. E eu gosto de ter essa flexibilidade de mudar, tá? Um dos meus valores principais é a liberdade, né? Então, para quem já conhece um pouquinho mais da minha história, já entende até um pouquinho mais disso. A Mariana falando então para disponibilizar inteiro. Alguém que perguntou como estabelecer metas. Olha, isso dá um vídeo. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Estabelecer metas. Que isso já dá um vídeo. Mas eu tenho uma notícia ótima para vocês, tá? Estabelecer metas. Isso aí, a Carolina falando que é ilustradora e trabalha por hora, então tem que fazer a hora render. É isso mesmo, gente. Quando você tá deixando de fazer algo que vai te levar para os seus sonhos, você tá, imagina, 30 horas por semana, tá? 30 horas. Deixa de ficar 1 hora por dia no Facebook a partir de amanhã, tá? Desafio para você. 30 horas a mais no mês, tá? Então, aquelas 700 pessoas que me responderam que um dos principais problemas para empreender o seu negócio, esse tempo, olha aí, você tem 30 horas por mês para começar a começar um projeto paralelo, tá? Que já vou fazer o link agora, então, com a minha surpresa para vocês. Deixa eu abrir aqui. Depois eu volto, tá? Fiquem tranquilos, eu volto ali para pergunta. Aqui, ó. A partir da semana que vem, do dia 22, tá? Eu vou iniciar um curso gratuito, totalmente gratuito, com 3 aulas para vocês, tá? Então, para quem não sabe por onde começar a empreender, quer empreender suas ideias, não sabe por onde começar, para quem quer começar sem dinheiro, tá? Eu comecei a atuar sem dinheiro, com baixíssimo investimento. Eu vou ensinar como que eu fiz isso, como que você pode fazer. Para quem quer criar um projeto paralelo, eu sei que no Brasil se fala muito em crise agora, então é um momento muito propício para você criar um projeto paralelo, para você começar sim a empreender, porque já que a situação está tão instável, né, não existe mais emprego estável, nem no serviço público, tá? Eu vi isso acontecer aqui em Portugal. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2010, ainda estava no auge da crise, eu vi essa instabilidade acontecer, inclusive no serviço público. Então, é importante que você comece, sim, a arrumar tempo, né, segue aí as dicas de hoje, e comece a empreender um projeto paralelo, tá? Você não precisa, para quem quer começar sem largar o emprego, e muita gente me falou isso na pesquisa também, né, que tinha muito medo de começar porque tinha que largar tudo. Você não precisa largar tudo, eu não larguei tudo, e eu vou te ensinar como que eu fiz uma transição, tá? Então, eu vou fazer um curso gratuito, com 3 aulas, começa no dia 22, semana que vem, terça-feira. E eu quero te convidar para participar. É só clicar aí, me digam se está aparecendo aí um banner amarelo, bem bonitinho que eu fiz. Uau, agora choveu de pergunta aqui. A Suani falando, a Suani é minha aluna no programa Empreenda com Propósito, na primeira turma. E esse é um curso introdutório do programa Empreenda com Propósito, tá? Então, eu refiz um curso introdutório, nem é o curso que é o gratuito, né? Nem é o mesmo que a Sueli fez, né, porque ela se inscreveu. Então, tá um curso novo, tá bem legal, tá bem atual. Eu vou falar para vocês quais são as 3 aulas em primeira mão, tá? Eu não divulguei isso em lugar nenhum ainda. Então, na primeira aula eu vou falar sobre passos simples para você amar o seu trabalho ou criar o trabalho que você ama. Isso é muito controverso, tá? Eu acredito muito em empreender ideias, mais do que empreender negócios. Então, muita gente que está empreendendo com propósito hoje, acabou descobrindo que quer empreender ideias, quer colocar projetos em prática, não necessariamente criar um negócio. E eu vou te falar como que você pode começar, já agora, a partir da semana que vem, né, com essas ideias, com esse conteúdo do curso gratuito, começar a ou amar o seu trabalho, né, ou então criar o trabalho que você ama. Essa é a primeira aula. A segunda aula eu vou te falar das chaves para transformar seu propósito em negócio, tá? Então, já fazendo o link aí com a primeira aula que eu vou falar de propósito. Então, a segunda aula, como transformar seu propósito em negócio. Então, eu vou dar ferramentas práticas para você fazer isso. E na terceira aula, os mitos que te impedem de agir. E eu tinha visto que alguém tinha falado ali, que tinha ideias, mas não conseguia se colocar em ação. Então, presta atenção que se você está cheio de ideias, se você tem vontade de agir,
essa aula, que é a terceira aula, também vai te ajudar muito. Então, eu fiz um curso, assim, bem casadinho, bem estruturado para te ajudar. Primeira aula eu vou falar sobre como amar o seu trabalho, ou criar o trabalho que você ama, aproveitar aí a crise como uma oportunidade para você começar realmente um projeto paralelo, ter uma renda extra, começar a realmente fazer uma transição de carreira muito mais segura, com um passo a passo, muito mais estruturada. Na segunda aula, as chaves para transformar o seu propósito em negócio e realmente construir um negócio alinhado com o seu estilo de vida, tá? Com aquilo que você realmente quer viver. Um trabalho dos sonhos, tá? Como eu construí e como eu ajudo outras pessoas a construir. E os 5 mitos na terceira aula que impedem você de agir, né? Hoje a gente já falou de erros de produtividade. No curso eu vou falar de erros e mitos que impedem você de realmente entrar em ação, ok? E depois, lá a quarta aula, é uma aula ao vivo, só no dia 7 já de outubro, mas se você tiver inscrito, você vai receber. Eu vou falar sobre como começar sem dinheiro, tá? Então, tem aí um curso de 4 aulas gratuitas para você. Convida pessoas que se interessam por esse assunto, amigos, parentes, pessoas que você gosta, ou até que você não gosta, tanto faz, mas que queiram, então, começar e não sabem por onde, que querem começar com pouco dinheiro, que querem criar um projeto paralelo, que querem criar um trabalho que amam, ou amar o trabalho, né? Algumas pessoas falaram aí que não tem vontade de acordar de manhã, então fica ligada nesse curso, porque você vai entender por que você está acordando sem vontade de sair da cama. Eu vou contar para você como foi a minha história, por que hoje eu tô aqui 1h da manhã em Portugal, trabalhando feliz da vida, e como que eu cheguei aqui, né? Então não foi fácil, tive momentos bem difíceis na minha carreira, e isso faz com que hoje esse seja o meu propósito de vida, ajudar você a se colocar em ação, e eu tenha todo esse trabalho aí para ajudar as pessoas a fazer isso. Então fica aí o meu convite para você participar. Vamos lá, então, já que vocês já estão convidados, vou reler as perguntas aqui, a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos, e aí a gente se despede hoje, né? E eu encontro vocês no dia 22, nos vídeos gratuitos do nosso curso introdutório. Gustavo perguntou aqui... Ai, peraí, clicar no Gustavo e fiquei em outro. O Gustavo perguntou aqui se eu tenho alguma sugestão de aplicativo para ajudar a se organizar. Gustavo, eu sou um pouco cética com a questão de aplicativos. Por quê? Porque eu acho que é mais uma coisa que você tem que ter uma curva de aprendizado, ter uma curva de adoção. O que é isso? É um tempo que você precisa se adaptar àquele aplicativo e se adaptar a incluir aquilo na sua rotina, tá? Tanto que eu sou muito adepta de papel e caneta, tá? Eu acho que essa é a ferramenta mais sensacional e você não precisa de mais do que isso para se organizar. E eu uso um Google Agenda que sincroniza com o meu celular, né? Do Google, na verdade, é aqui do computador do Apple, e ela sincroniza com o meu celular, mas eu sei que tem o Google Agenda. Isso te ajuda porque vai estar em todos os lugares. O que eu recomendaria para você utilizar? Tem um aplicativo chamado Pomodoro, tá? E ele vai marcar para você fases de tempo, tá? Se eu não me engano, você pode configurar a partir de 25 minutos, eu configuro para 50, e aí ele vai despertar para você. E o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a ter mais foco nos seus blocos produtivos, tá? Então, blocos em que você está realmente, deixa eu pegar aqui, focado naquela atividade. E ele vai despertar. Por quê? Porque a cada 50 minutos é importante que você levante, que você faça o seu sangue circular, que você respire, que você beba água, tá? Eu tô com o meu copo aqui do lado, em minha taça. Então, porque isso vai te dar energia, isso vai te dar mais ânimo para você continuar mais focado, né? Às vezes a gente acha que ser produtivo é ficar 6 horas sentada na cadeira trabalhando ali sem parar. E isso vai te cansar, isso vai baixar muito a produtividade, vai baixar muito o desempenho do seu cérebro, tá? Então, eu recomendaria um app como o Pomodoro, como funciona como um timer, né? Para te ajudar a gerir melhor o seu ritmo, tá? Existem vários aí que ajudam na organização, apps de gerenciamento de projetos que ajudam no dia a dia, mas eu não utilizo nenhum deles, tá? Então fica difícil eu recomendar. Eu sou mesmo adepta somente de calendário e papel e caneta, que eu acho que é o que funciona, tá? Alguém falou aqui, ó, tô com 2 vícios que me fazem me sentir muito culpada. A League of Legends é um jogo e trocar o dia pela noite. Às vezes vou dormir às 6 da manhã e acordo meio-dia. Fico triste e culpada e não consigo produzir. Como resolver isso? Eu acho que o primeiro passo é você começar a gerar clareza. E na aula 1, na semana que vem, dia 22, eu vou falar sobre isso, tá? Como gerar essa clareza, que eu tanto falei hoje. Então, do que você realmente quer. Por quê? Porque isso vai
se você tá trocando o dia pela noite, né, sabendo que no dia seguinte você tem que ir trabalhar, talvez você esteja aí buscando momentos de descontração, momentos em que você quer se divertir, né? Eu não sei como é que tá o seu dia a dia no trabalho, não sei como é que tá a sua motivação no trabalho, mas chances são que tá faltando alguma coisa para te preencher aí durante o dia, né? E que te faça ficar satisfeito o suficiente para realmente estar focada nisso, né? E não fazer coisas que vão te prejudicar. Mas vamos dar sequência no dia 22 que tu vai gostar. Olha, a Rafaela perguntou uma coisa legal também. Quando não dá para cumprir todas as atividades programadas para o dia porque apareceu algum imprevisto no meio do caminho ou porque algum dos itens acabou tomando mais tempo que o necessário. Então tem duas coisas, Rafaela. Primeiro, lembra de ter um espaço na sua agenda semanal, um bloco na sua agenda semanal, pode ser uma manhã, uma tarde, um final de tarde, que você não já programa para imprevistos. Tá? Então, durante a semana já tem aí um espaço que você programa para imprevistos. Isso vai te ajudar a cumprir a sua agenda sem precisar perder aí o foco, sem precisar se desorganizar total. E outra coisa é, sim, a vida acontece, os imprevistos acontecem. E se alguma coisa tomou mais tempo que o normal, né, tudo bem. Tudo bem. O problema é você achar que deveria ter terminado. O problema é você ficar se culpando, é você viver naquela ansiedade, tá? Isso é o problema. Se você não terminou uma atividade, termina no outro dia, ou na outra, enfim, ou você diminui o tempo que você vai usar no dia seguinte com uma outra atividade, você gerencia isso da melhor maneira que você puder. O que não pode é você ficar se culpando por uma coisa que, ok, não deu para fazer. Olha, a Raquel perguntou também sobre aplicativos, tá? Olha, para quem não conseguiu anotar todos os métodos, a partir de amanhã eu deixo para vocês a reprise, tá? Para vocês pegarem tudinho, anotarem e partilharem também. A Lu Alves é minha coaching Empreendendo com Propósito, ela tá falando aqui, amar o trabalho tá difícil. A gente vai dar um jeito nisso, né, Lu? Ela vai criar o trabalho que ela ama. Thiago falando como desativar o plugin Newsfeed do Facebook. Como ativar, né? Nas extensões do Chrome ou do Mozilla, tá? Você vai lá e instala. Vamos lá. Alguém falou aqui, Silvia, estou perdida na minha carreira depois de uma demissão inesperada, né? E a gente sabe que isso está acontecendo bastante agora, nessa época, né? Não sei mais que carreira seguir. Esse curso que você propõe ajudar um trabalho que nos complete? Sim, sim. Participa do curso gratuito, do curso introdutório, vai te ajudar bastante. Começa dia 22, tá? Logo nos primeiros módulos você já vai ter muitas ideias, muitas ferramentas aí para te ajudar a entender o que trabalho que vai te completar, que trabalho que você pode executar e que te remunere bem. Isso é uma coisa que eu enfatizo muito, tá? Viver com propósito e trabalhar com propósito não é viver fazendo caridade, tá, gente? E nem é viver salvando o mundo. É viver, enfim, eu vou dar mais detalhes no curso, mas, em suma, é viver algo que realmente tenha significado para você, mas precisa te remunerar, sim, bem. Tá? A gente vive numa sociedade capitalista e dinheiro é uma energia, uma moeda de troca que é necessária também no nosso dia a dia, tá? Maxwell falando aqui, eu não amo meu trabalho, definitivamente, e penso que me demitindo teria mais tempo para empreender de acordo com o meu propósito. E fico confusa, porque eu sempre tenho dúvida se empreendo estando no emprego ou se estaria mais calma e concentrada focando no seu propósito. O que seria melhor? Depende, Maxwell. Você tem recursos financeiros guardados para sair agora do trabalho e começar a empreender? Ou se você não tem, eu recomendaria para você começar um projeto paralelo, começar aos poucos, validando o seu negócio. Eu vou falar sobre isso também no curso gratuito, tá? Então participa, você vai gostar, eu vou te dar algumas ideias lá sobre isso, sobre essa sua decisão. E aí você não precisa definitivamente sair do trabalho, você pode começar a construir o seu novo empreendimento. Aqui, ó, a Raquel tinha escrito, né? Aqui, alguém perguntou, se vamos supor que eu faço um bloco, deu 50 minutos que eu tinha que terminar aquela tarefa, mas eu não consegui. Eu paro e pulo para outro, reorganizo toda a agenda. Depende daquele ponto de importância, tá? De priorização. O quão prioritária e importante é a sua atividade, tá? Faz 50 minutos, faz um intervalo, volta para essa atividade se ela for muito importante, tá? O quão importante ela é, por isso que eu até destaquei. Você precisa ter de 3 a 4 atividades durante o seu dia aí, no máximo, são poucas atividades que são as prioritárias, são as mais importantes, tá? Porque a vida acontece e a gente acaba
às vezes demorando, sim, mais tempo em algumas atividades. O que não pode, é o que eu falei antes, é você começar a se culpar por causa disso. Porque essa culpa é um dos grandes erros, né? Você achar que você deveria estar fazendo uma coisa que não consegue fazer naquele momento, que não pode fazer. E isso tira a sua energia, isso tira o seu foco, isso te deixa ansioso, isso te prejudica a tua qualidade de vida. Legal. Alguém perguntou aqui se eu acho que o local para trabalhar em casa é importante, a postura, não trabalhar sentado na cama, etc. Como coach, eu diria para você que sim, que é importante, tá? Mas eu, desde quando eu era adolescente, eu sempre tive uma rotina de trabalhar de qualquer lugar, de estudar de qualquer lugar, tá? E isso nunca me prejudicou. Sempre foi tranquilo. Então, mas sim, se você quer agir em alta performance, é mais adequado você estar numa cadeira sentado e tudo mais, tá? E uma coisa legal é, se você trabalha em home office, você tirar alguns dias para você trabalhar em outros lugares, né? Ir para um café, às vezes ir para um coworking. Isso vai te ajudar também, essa mudança de ambiente aí, a refrescar um pouco a sua cabeça, tá? Isso ajuda na sua energia, isso ajuda nos seus hábitos, tá? Eu falo bastante pra caramba sobre essas coisas, assim, dentro do Empreenda com Propósito, porque a gente fala muito de hábitos, de comportamento, que são coisas fundamentais para quem quer realmente empreender, né, para quem quer começar projetos. Fazer uma revisão mais holística da vida, mais completa, não apenas olhar para que ferramentas de negócio eu vou olhar agora, né. Então, eu não acredito muito nisso. Eu acredito em, primeiro, a gente olhar pra gente e olhar pra nossa vida, o que, que a gente precisa se reorganizar aqui para conseguir empreender nossas ideias e, com isso, ter muito mais chances de sucesso, tá? Vamos lá. Ai, últimas duas perguntas. Olha só, sou servidor público, mas quero a minha liberdade geográfica e financeira. Para isso, já tenho uma ideia, mas estou com dificuldades com as ferramentas de marketing digital e não consigo avançar. Isso acaba me desanimando ao final do dia. Então, não sei seu nome, tá? Mas você que é servidor, acompanha o curso a partir da semana que vem, do dia 22, na segunda aula, eu vou falar de algumas coisas que têm a ver com essa sua necessidade, tá bem? Isso aí, galera. Então, a gente está quase encerrando aqui. Aqui, ó, a última pergunta, então. Eu consigo fazer todos os passos, mas não tenho a disciplina de jeito nenhum. Como manter motivação e disciplina? Clareza. Clareza. Se você não está conseguindo manter motivação e disciplina, é porque aquilo que você definiu, ou você não definiu a sua meta, ou você não sabe onde você quer chegar, ou então aquilo que você definiu não é realmente o que você quer, tá? Acontece o quê? A gente às vezes segue muito a manada, segue muito o que as outras pessoas nos dizem, o que a sociedade está dizendo que a gente tem que fazer, ou que o círculo social em que a gente está, ele nos impulsiona a agir de determinadas maneiras, tá? Eu vou contar no curso lá, eu conto um pouquinho de como eu virei servidora pública e como eu não tenho nada a ver com isso, tá? Então, o que acontece? Às vezes você tá tentando fazer alguma coisa que realmente não te motiva porque não tem a ver com você, com a sua essência, com os seus valores, tá? Você pode até estar dizendo para você que tem, mas você tem que fazer uma investigação muito mais profunda, você tem que gerar uma consciência maior desses sonhos, tá? Então, esse exercício de você fazer o quadro de sonhos, que é lá no passo 1 eu falo, né? É uma forma de você trazer um pouco mais dessa clareza de onde eu realmente estou querendo chegar, quais são realmente os meus sonhos, e não os sonhos das outras pessoas. Se você entrar no meu canal do YouTube, tem um vídeo, como descobrir meu propósito. Fala um pouquinho sobre isso, eu dou mais umas dicas sobre isso, tá? E vai te ajudar. Se você tem clareza de onde você quer chegar, você vai encontrar, sim, dificuldades e obstáculos, mas você vai encontrar também dentro de você uma motivação muito grande para ultrapassar isso, tá? E é justamente aí que muitas pessoas esbarram, né? Pessoas que empreendem e desistem ao longo do caminho, porque elas não fizeram esse passo anterior de entender o que estava movendo, qual era o propósito, que era o desejo que elas tinham de chegar naquele ponto. Tá? E esse eu trabalho lá com o pessoal do Empreenda com Propósito, é um passo inicial, a gente é um curso de um programa de coaching para empreendedorismo, ai, falei tudo trocado, um programa de coaching para quem quer empreender, só que a gente não começa falando de negócio, a gente começa um passo anterior. E quem quiser saber mais, né, eu vou falar bastante sobre isso, das ferramentas, da metodologia, dia 22, então começa aí o curso. A Rafaela perguntou quando que é o horário do curso. Rafaela, você vai receber o link dia 22 pela manhã para acessar, não é ao vivo, são aulas gravadas, porque eu coloquei bastante edição, coloquei bastante coisa de conteúdo para vocês, tá? E ferramentas para baixar e tudo mais. Então, se você está inscrita, dia 22, semana que vem, de manhã, você acessa e vai poder ver aí qualquer hora do dia. Tá bem, galera? Então, eu acho que é isso. Respondi todas as perguntas. Bastante gente já tá até saindo da sala, aí já saiu umas quantas pessoas. Eu deixei aqui, deixa eu remover aqui um botão gigante, tá bem na frente para vocês. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para quem chegou aí por último, eu vou
deixar para vocês aí. Uh... Alguém falou que o meu blog é sobre bicicleta e o banner do curso tem uma bike, isso é um sinal. Isso aí, escolhi uma imagem que representa muito para mim, representa liberdade, representa alguém que está se divertindo, alguém que está com motivação na vida, alguém que está livre, tá? Isso representa muito para mim, representa muito do que eu ensino dentro do Empreenda com Propósito e do que eu quero passar para vocês no curso gratuito. Então, uma boa noite, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar disponível para vocês a reprise, o replay, né, para vocês acessarem, verem novamente as dicas. E eu quero que vocês implementem, tá? Conhecimento sem implementação, sem ação, ele não vale de nada, tá? Ele não vale de nada. É só conhecimento acumulado que você, né, não te ajuda a chegar a lugar nenhum. Então, implementem isso. Me escrevam lá na fanpage da Patois, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui o link. Eu não sei se todo mundo conhece. Eu partilho muita coisa lá, tá? Na verdade, é o espaço em que eu mais partilho conteúdo hoje, tá? Então, eu partilho dicas de TED, tá? Que são vídeos bem legais. Eu partilho ferramentas, eu partilho textos que eu gosto. Então, isso tudo pode ajudar vocês, pode inspirar um pouquinho mais vocês, tá? Deixa eu ver se eu mandei aqui. Vou colocar de novo, que eu acho que eu não mandei. E na semana que vem aí, então... Ai. Aí, muito bom. Deixa eu só escrever aqui para vocês. Patois Brasil é o link, tá? Do Facebook. Quiserem conhecer um pouquinho mais lá, então partilhe bastante coisa bem legal. E eu espero que tenha ajudado aí um pouquinho vocês, um pouquinho mais, a vocês terem aí ferramentas práticas para ter mais tempo livre. E mesmo que você esteja num trabalho que te consome 8 horas por dia, que você chegue em casa à noite, que tal então agora se desafiar, né, se colocar numa posição em que você revê suas prioridades, você começa a ter mais clareza, você começa a ver, olhar para sua agenda com uma lupa para descobrir o que eu estou fazendo aqui e que eu estou gastando meu tempo e que eu não estou nem vendo, né, como se a gente tivesse um vazamento na encanação de casa, às vezes, que nosso tempo está indo embora por aquele vazamento e a gente olha para casa, olha para o tapete, olha para o piso e fica olhando para um lugar onde não está aquele vazamento, está olhando para um lugar errado. Né? Então, você pode estar perdendo, sim, muito tempo, tempo precioso, e tempo é a única moeda que a gente tem que não volta, né? Então, espero que essa dica te ajude bastante, ok? Gratidão aí a todo mundo que acompanhou hoje. Muito obrigada por estar comigo nessa madrugada, que é 1h15 da manhã já. E eu vejo vocês no dia 22 aí para o curso gratuito, a gente vai começar a falar de empreendedorismo, eu espero que ajude muito você. E convide, vamos espalhar essa mensagem, a mensagem do bem. Convide aí as pessoas que você acha que podem se beneficiar dessa mensagem, tá bem? Obrigada, obrigada a todo mundo aí, que eu não consigo ver o nome de vocês, que a gente teve esse problema tecnológico, tá? Obrigada, Rafaela, Virgínia. Muito bom, muito bom, muito bom. Um grande beijo para vocês, então, e a gente se vê dia 22. Tchau, tchau.